Lá vem a professora com artista matemático. Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês que representou imagens impossíveis e com uma geometria que se articulava, preenchendo ou distorcendo o plano bidimensional da superfície do papel. A técnica mais usada por ele foi a litografia, uma das formas mais complexas de gravura, onde utiliza-se a pedra calcária como matriz para gravar e imprimir imagens, como se fosse uma espécie de carimbo. Formado em artes gráficas, arquitetura e artes decorativas, ele viajou pelo Mediterrâneo e se encantou com os padrões geométricos dos mosaicos árabes no Palácio de Alhambra, na Espanha. Na obra cada vez menor, uma espécie de fractal elaborado com lagartos, a gente pode perceber a influência desses mosaicos. O Escher era admirador do matemático Penrose, era filho de um engenheiro e desde a infância percebia padrões diferenciados. Nessa gravura, com uma geometria muito elaborada, além da profundidade, que é uma ilusão de ótica, as serpentes realistas sugerem movimento, tem volume criado pelo contraste de luz e sombra, e as suas escamas são reproduzidas por uma espécie de textura perfeita. O artista morou na Itália e se inspirou em suas paisagens na primeira etapa da sua obra conhecida como Período das Paisagens. Posteriormente, ele viveu na Bélgica e também na Suíça. Na fase Metamorfoses, uma das suas favoritas, ele fundia imagens distintas num contraste genial entre figura e fundo que se complementava. Mãos Desenhando, de 1948, faz parte do período das gravuras subordinadas à perspectiva. E apesar da monocromia, o grau de perfeição e de detalhes é surpreendente. O Escher era um exímio desenhista. Seu último período de trabalho se deu entre 1956 e 1970 e foi denominado de Aproximação ao Infinito. Em Varanda, ele distorce o plano, criando um volume e a sensação de tridimensionalidade, que lembra uma lente de aumento. Sua produção dialoga com o surreal quando ele cria paisagens impossíveis, ligadas ao infinito, ao espaço sideral. Aqui, incrivelmente, ele brinca com a perspectiva e consegue o prodígio de nos fazer enxergar de vários ângulos ao mesmo tempo. E ele transporta o observador para uma dimensão silenciosa, um mundo à parte, onde flutuam sólidos geométricos, que ao mesmo tempo são jaulas para os camaleões, que são símbolo da falsidade. Considerado como artista, mas reconhecido como matemático, ele usava a geometria criativamente e representava então o tridimensional na superfície plana. Aqui ele elabora sutilmente o símbolo do infinito. E com essa perspectiva distorcida, ele nos causa a sensação de flutuar na Basílica de São Pedro em Roma, onde pessoas diminutas lá no solo nos dão a sensação da altura que a gente estaria flutuando. É muito incrível. Nessa faixa aí em latim está escrito: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O Escher, ele tem uma coisa mística que quase nunca é comentada. Então, esse virtuosismo dele, seus conceitos matemáticos, a repetição de formas é sempre muito explorado, mas nada se encontra sobre esse misticismo que aparece em alguns de seus trabalhos. Talvez porque o místico se contrapõe a essa racionalidade tão exaltada pelos outros na sua obra. Nessa gravura, por exemplo, diferentes animais se articulam com diabretes, gárgulas, numa posição cromática entre preto e branco, que simboliza luz e sombra, bem e mal, e no alto nós temos a imagem de um ídolo, que faz referência ao panteão hindu, inclusive adotando os mesmos gestos de mãos conhecidos como mudras. Aqui, anjos e demônios fazem parte um do outro, como se bem e mal estivessem articulados, fizessem parte da mesma moeda, fossem dois lados da mesma moeda. Em O Encontro, a composição circular organiza essas figuras alegóricas num claro símbolo de luz e sombra, bem e mal, que também se perpassam e num dado momento apertam as mãos.
que será que o Escher queria dizer com isso? Ele também aborda temáticas bíblicas como a Torre de Babel, que é citada no livro do Gênesis, e um místico sonho com o túmulo de um papa que flutua no espaço sideral, numa catedral sem paredes, né, toda meio transparente, vazada, e esse papa e essa escultura do papa tem como companhia um louva-a-Deus. Em relatividade, ele utiliza vários ângulos que distorcem a perspectiva. Em alguns pontos, não distinguimos se as pessoas que parecem autômatos sobem ou descem as escadas. Essa obra é impressionante. Inclusive, ela é muito explorada pelo cinema e também nos cartoons. Ela aparece, por exemplo, numa releitura nos Simpsons, na Família Guy, no seriado Round Six, no filme Labirinto, entre muitos outros. Esse olho impressiona pelo realismo, pelos detalhes, ele parece vivo e ao mesmo tempo que a sua pupila emoldura uma caveira morbidamente sorridente. Aqui o Escher une duas tradições figurativas da história da arte: o olho de Deus que tudo vê e o memento mori, que é a representação da caveira para lembrar da finitude da vida. Esse memento mori foi muito usado durante o período do Barroco. E essa gravura do olho, ela aparece também no filme Donnie Darko, junto dessa escultura da morte e de um relógio que indica a passagem do tempo, quase uma contagem regressiva para o fim da vida. O Escher morreu em 1972, partiu para o infinito, mas deixou uma obra que engana os nossos sentidos, fazendo com que a gente até duvide da realidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.